Olá, meus amigos, um bom dia a todos. Espero que se encontrem bem na companhia do Senhor. Vamos então continuar a estudar o livro de Daniel? Pois bem, já demos a indicação então dos vários acontecimentos que cercaram a vida de Daniel e dos seus 3 amigos, que foram levados como cativos pelo rei Nabucodonosor para a Babilónia. Também demos a indicação que alguns desafios foram propostos a estes jovens, desafios de certa maneira propostos pelo próprio Deus, de forma a que eles revelassem o seu verdadeiro coração, onde é que ele estava, e revelassem também o seu verdadeiro caráter. E o primeiro desafio, como nós vimos no vídeo anterior, foi relativamente aos alimentos que eles deviam comer. Eles deviam ser instruídos na cultura dos caldeus, do povo da Babilónia, e deviam andar de acordo com os seus caminhos, aprender as suas leis, aprender o culto aos deuses deles, aos deuses pagãos, e deviam também ser doutrinados de forma que fossem sábios e doutos em letras e em sabedoria. No entanto, Daniel recusou e mais os seus amigos, perante o chefe dos eunucos, se contaminar com as comidas do rei e com as suas bebidas. E nós verificamos no livro de Daniel que esta posição que foi tomada por ele, de certa maneira, e temos a certeza disso, Deus fez com que esta atitude de Daniel perante aquilo que era certo fosse benevolente para com o chefe dos eunucos, de forma que o chefe da Bíblia diz mesmo que ele achou graça aos olhos do chefe dos eunucos e ele permitiu que ele pudesse então não se contaminar com estas comidas e escolhesse a sua própria comida. Nós referimos que iríamos hoje falar de que alimentos poderiam ser esses. Certamente que eram alimentos que Deus considera imundos. Alguns desses alimentos que eles tinham que comer durante o período que duraria cerca de 3 anos, que era o tempo preparatório para que eles se tornassem então doutos, era tipo um bacharelato, se tornassem doutos e sábios na cultura do povo da Babilónia e pudessem assim existir no palácio do rei, e durante esses 3 anos eles tinham então que se alimentar destes alimentos. Nós demos a indicação que no livro de Provérbios, no capítulo 11, estão os alimentos que Deus considera como alimentos menos próprios para nós. Alimentos que não são de tudo os mais adequados para a nossa saúde e para a nutrição do nosso corpo. Como vocês sabem, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, de forma que nós devemos nutri-lo sabiamente, de forma que o Espírito Santo possa habitar nele. Neste momento de prova, Daniel manteve-se então fiel, decidiu seguir estes princípios de temperança, um dos princípios da natureza que nós falámos nos vídeos atrás, quando falámos dos 8 princípios da natureza, e apesar disso ir contra aquilo que o rei tinha estabelecido e pudesse pôr em risco a sua própria vida, ele preferiu então optar por esta situação. E Daniel propôs uma alimentação alternativa por 10 dias, ao fim do qual, deste período, eles poderiam então ser avaliados pelo cozinheiro-chefe que os esperava e verificar como é que eles se apresentavam. E a verdade foi que eles se apresentavam mais saudáveis, mais fortes e com maior capacidade do que aqueles que condescenderam com o apetite e que comiam das finas iguarias do rei. E o chefe dos eunucos permitiu-lhe então que eles continuassem com esta alimentação por mais 3 anos, ao fim dos 10 dias. Mas vamos ler no livro de Levítico quais são então os alimentos que Deus considera impróprios para a nossa alimentação. E no livro de Levítico, no capítulo 11, podemos então ler o seguinte: Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Dizei aos filhos de Israel, são estes os alimentos
São estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo o que tenha unha fendida e o casco se divide em dois e rumina. Entre os animais esses comereis. Destes, porém, não comereis dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. Que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, estes vos serão imundos. De todos os animais que há nas águas comereis os seguintes: todos os que têm barbatanas e escamas, nos mares e nos rios comereis. Porém, de todo o que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e de todo o ser vivente que há nas águas, estes serão para todos outros abominação, para vós outros abominação. Ser-vos-ão, pois, abominação, da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Tudo o que há nas águas não tem barbatanas ou escamas, será para vós outros abominação. Das aves estas abominareis, não se comerão. Serão abominação a águia, o quebrantoços, a águia marinha, o milhafre, o falcão, segundo a sua espécie, todo o corvo, segundo a sua espécie, a avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, o corvo marinho, ibis, a gralha, o pelicano, o abrute, e continua. Poderão depois ler todo o capítulo 11 do livro de Levítico para verificar então todos os animais que Deus disse que eram abominação e que não deviam ser comidos. Vocês devem estar a pensar, mas Maria, essas indicações foram dadas ao povo de Israel, não é para o povo de hoje em dia. A minha questão para vós, meus queridos, que estáis aqui a ouvir hoje esta mensagem, é a seguinte: poderia até ser, sim, é verdade, se a ciência não provasse o contrário, exatamente. Está mais que provado pela ciência que, por exemplo, a carne de porco é extremamente infecciosa, que a carne de porco é uma das principais causadoras de cancro dos intestinos. Está também indicado pela ciência que a carne do porco tem uma ténia, um parasita, que, quando alojado no cérebro do ser humano, pode provocar alucinações, depressão e até a morte. Uma tribo estudada na Amazónia, uns investigadores foram para lá para verificar o que é que se passava, porque num certo período haveria um grande número de mortes entre esta tribo. E quando eles examinaram os cadáveres daqueles que tinham morrido, eles encontraram em todos os cadáveres no cérebro essa ténia alojada. Eles atribuíam a situação a espíritos, a bruxarias. No entanto, a origem era a carne de porco. Mal passada pode provocar então esta situação e transmitir esta ténia que se aloja então no cérebro. Durante alguns anos estudei os sedimentos do rio Tejo. A ideia era verificar a quantidade de hidrocarbonetos, que são compostos que existem no petróleo, acumulados nos sedimentos. E para que pudesse verificar a concentração desses sedimentos e para prosseguir na investigação científica que estava a fazer, tive que também analisar vários estudos científicos. E a maior parte deles tinham a ver com seres vivos, como ostras, camarões, todos aqueles que têm conchas e seres que normalmente habitam no fundo dos mares e que servem para limpar exatamente o fundo do oceano. A conclusão a que cheguei, e que ao verificar estes estudos, é que a concentração que existia relativamente à concentração nos sedimentos nestes animais, tão apreciados por muitos, como por exemplo também aqueles que têm concha, era cerca de 4.000 a 16.000 vezes superior àquela que existia nos sedimentos. Se vocês acham que estes ensinamentos foram dados para o povo de Israel,
penso que estão mal informados. Deviam estudar melhor, deviam pesquisar e verificar que Deus tem sempre razão. Não foram dados para o povo de Israel, foram dados para todos os povos. Se nós queremos ter um corpo saudável, devemos obedecer às leis de Deus. E se Deus diz que não é para comer, porque não é bom para a nossa saúde, então é porque não é bom. Espero que tenham todos um bom dia. Amanhã vamos verificar quais foram os alimentos que Daniel preferiu então comer. Um bom dia a todos, é o meu desejo.